estávamos no poço de lama. E a lama suja, né? A lama nos suja. A lama nos prende, é um embaraço. Mas Deus nos tirou dessa lama. E o que é que o diabo quer fazer? O diabo quer que a gente volte para a lama. Deus nos tirou da miséria, mas o que é que o diabo quer fazer? O diabo luta com todas as suas forças para que a gente volte para a miséria, para que a gente volte para a sarjeta, para que a gente volte, irmãos, para aquela morte espiritual que outrora nós experimentávamos quando nós não tínhamos Jesus. A Bíblia fala em Efésios 2 que outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então essa palavra vai dizer que Deus nos tirou desse poço de lama e vai dizer que Deus colocou um novo cântico nos nossos lábios. Hoje em dia, nós usamos os nossos lábios, irmãos, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Hoje em dia nós não cantamos mais para o mundo, nós não louvamos mais o mundo, as coisas do mundo. Nós louvamos ao Senhor. Aqui vai dizer também que bem-aventurado é o homem que põe a confiança no Senhor. E outra coisa muito forte, vai dizer o seguinte: por mais que a gente se arrependa, por mais que a gente busque a Deus, o perdão de Deus, não há nada que nós possamos fazer nessa vida que vai fazer com que a gente mereça o perdão de Deus. Porque a graça é um dom gratuito e ela é imerecida. A graça é dada pelo amor, pela misericórdia de Deus, mediante sim o arrependimento. Mas por mais que a gente ofereça sacrifícios, por mais que a gente ofereça holocaustos, por mais que a gente se consagre, por mais que a gente procure viver uma vida totalmente santa, que é isso que nós temos que fazer sim, mas nada disso vai fazer com que a gente mereça a salvação. A salvação foi dado de graça, a salvação foi um presente que foi nos dado quando nós não merecíamos nada ainda. Bastou a gente confessar os nossos pecados, bastou a gente querer mudar de vida, se arrepender e crer, porque é pela fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas não é, irmãos, por méritos do ser humano, não é pela nossa justiça própria. E aqui vai dizer, por mais que a gente faça sacrifício ao Senhor, não é isso, irmãos, que vai fazer com que a gente mereça a salvação, porque essa salvação foi dada sem merecimento. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Não é quando nós já estamos na presença dEle, tudo, Ele já nos ama. Ele já nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Quanto mais agora que nós somos filhos e estamos na presença do Senhor. Mas vai dizer que não há sacrifício, não há holocausto, nada, irmãos, que possamos oferecer ao Senhor, que faça com que essa salvação seja merecida por todos nós. Então nós temos que reconhecer isso. Deus nos tirou da lama quando nós não merecíamos nada. Agora temos que buscar sim uma vida na presença dEle. Temos que buscar sim nos arrepender de tudo aquilo ainda que nos atrapalha, muitas vezes buscar mais pelo nosso espiritual. Mas nós temos que ser gratos ao Senhor, porque Ele colocou o novo cântico nos nossos lábios. Essa palavra aqui também vai dizer, irmãos, que nós fomos salvos para proclamar as boas novas de justiça, para proclamar que Jesus Cristo, da mesma maneira que me livrou, da mesma maneira que te livrou, Ele pode livrar qualquer um também que buscar Ele. Qualquer um que quiser, Jesus Ele pode dar esse mesmo livramento que deu para mim e para você. Então aqui nós temos essa missão, nós não fomos salvos à toa, nós fomos salvos para um propósito de anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o salmista vai dizer que ele não cansou de anunciar o Evangelho, ele começou a anunciar, ele começou a pregar a palavra de Deus, começou a falar do Deus Todo-Poderoso, ele não se cansou disso. Mas aqui também vai dizer que muitos se levantaram contra a vida dele, muitos caluniaram a vida dele, muitos começaram a atacar a vida dele também. Então aqui ele fez uma oração também, para que todos os inimigos dele fossem neutralizados. Porque se nós estamos na presença do Senhor, querendo fazer a vontade de Deus, e as vidas se levantam ainda contra as nossas vidas, irmãos, Deus, Ele neutraliza, porque Deus, Ele não deixa que a obra dEle pare, e Ele não deixa que a obra dEle na sua vida vai ser também atrapalhada, vai ser paralisada também, por causa de muitas vezes o inimigo da nossa alma, os principados e potestades, desejam o nosso mal, desejam nos parar. Mas para isso, nós temos que estar na presença dEle. Para isso nós temos que clamar a Ele, irmãos, de todo o nosso coração. Aqui fala que muitas vezes nós vamos estar aqui sofrendo perturbação, vamos estar sofrendo muitas vezes aprovação, mas nós temos que adorar a Deus com júbilo nos lábios, com alegria nos nossos lábios, meus irmãos. Então aqui, esses salmos, todas as vezes que eu li esses salmos, aí eu pensei assim comigo,
Nossa, esses salmos me lembram do testemunho do que Deus fez na minha vida. Aqui a nossa missionária Teresa falou, né? Falou que muitas vezes, às vezes acontecem situações nas nossas vidas que nós pensamos até mesmo em desistir. E era justamente sobre isso que eu estava pensando agorinha. E quando eu estava pensando também, quando eu li esses salmos. Irmãos, todas as vezes que nós pensarmos em desistir, nós temos que fazer, sabe o quê? Lembrar do que Deus fez por nós. Lembrar da onde Deus nos tirou. Porque se Deus nos tirou de uma miséria total, o que é uma luta hoje em dia, quando nós estamos na presença dEle? Se Ele nos livrou quando nós éramos mortos espiritualmente, Ele nos ressuscitou, o que é agora uma luta, um vento que muitas vezes passa nas nossas vidas? O que é isso para Deus? Isso para Deus não é nada. Então nós temos que nos lembrar de onde Deus nos tirou para nós não sermos ingratos. E muitas vezes não é nem questão de ingratidão, às vezes é questão de fraqueza mesmo. Não é que a pessoa é ingrata, é que a pessoa está fraca. Às vezes a dor é tão grande, a luta é tão grande que a pessoa fala, não consigo mais, não aguento mais. Mas aí você vai se lembrar, peraí, eu estava numa situação pior ainda no passado. E Deus me livrou. Então todas as vezes que eu leio esses salmos aqui, eu lembro da história do que Deus fez na minha vida. Lembro do que Ele está fazendo e do que Ele ainda tem para fazer ainda. Porque, irmãos, aquilo ainda que nós temos para viver com Deus, a Bíblia mesmo diz que o nosso olho ainda não viu, o nosso ouvido ainda não ouviu, e nem subiu ao nosso coração, ou seja, na nossa mente, no nosso entendimento, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não sabemos ainda o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós sabemos o que Ele já fez, mas o que Ele vai fazer, ainda nós não sabemos, meus irmãos. Então isso é como foi dito aqui no louvor também, que nós não podemos perder a esperança, que toda a luta que muitas vezes nós vivemos vai passar, porque Deus Ele tem um propósito, e a Bíblia fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Aí isso muitas vezes nos confunde, né? Pastor William, todas as coisas cooperam para o bem? Sim. Até as coisas ruins, até aquela coisa assim que você pensa, acabou tudo? Sim. Até isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quem foi chamado aí segundo o propósito de Deus nessa noite, irmãos? Quem foi chamado segundo o propósito de Deus? Todos nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. Somos nós que escolhemos, irmãos, o propósito que Deus tem nas nossas vidas? Deus, eu vou escrever aqui no papel um propósito que eu quero para a minha vida, vou te apresentar e eu quero viver esse propósito que está aqui. Ó. Eu vou escrever meu propósito e apresentar para Deus? É ao contrário, né? A Bíblia fala no Salmo 139 que foi Deus que escreveu uma história sobre nós. Os nossos dias, todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Só que tem um detalhe. Deus, Ele respeita as nossas escolhas. Se nós queremos viver aquela história que Deus escreveu para as nossas vidas, nós vamos viver. Agora, se nós não quisermos viver essa história que está escrito sobre nós não vamos viver. Nós vamos viver a nossa própria história. A história que nós mesmos vamos construindo através das nossas escolhas. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós vivemos a história que Deus escreveu. Mas quando nós nos submetemos às nossas próprias escolhas, nós escolhemos o que nós queremos e não queremos saber a vontade de Deus, aí nós não vamos viver a história de Deus. Muitas vezes vamos até conseguir conquistar algumas coisas passageiras nessa terra, mas não vamos conquistar a coroa da vida, não vamos conquistar a libertação, não vamos conquistar a santificação, não vamos conquistar a salvação, se a gente quiser viver a nossa própria história. Então hoje de manhã, irmãos, ontem, o nosso irmão Wellington, né? Ele teve ali uma crise ali, ele piorou, porque na verdade ele já tinha contraído aquele vírus, a Covid, ele tinha contraído. E ali ele já tinha passado a quarentena, já tinha passado 14 dias, ele pensou que estava tudo bem, ele estava se recuperando. Ele pensou que estava tudo bem. Mas quando foi ontem, por isso que ele nem desmarcou o compromisso. Ontem ele tinha um compromisso lá no meu irmão, pastor Fernando, e hoje era para eles estar aqui. Era o filho dele que era para estar pregando aqui, né, no nosso entendimento. Mas aí, irmãos, ontem ele contraiu esse vírus, ele piorou, né, deu uma crise lá, piorou, e aí ele foi para o hospital de Ceilândia, ele está internado lá, teve que entrar no oxigênio, mas graças a Deus ele está se recuperando, e no final nós vamos erguer um clamor para ele, que aquela família, toda a igreja aqui que já conhece ele, né, ama aquela família. Então nós vamos levantar esse clamor. Então, hoje era para o filho dele estar pregando aqui, mas aí não deu.
Aí eu fiz um convite para outro pregador. O pregador também falou que não podia. Fiz um convite para um terceiro pregador. O outro pregador também falou, não dá. Eu falei, tudo bem, Senhor, entendi. É a hora que Deus fala, meu filho, não adianta ficar procurando não, que é você mesmo. Então, meus irmãos, hoje é vontade de Deus eu estar aqui. E aí eu perguntei para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu passe para a igreja? Eu não quero passar uma mensagem que venha do meu entendimento ou do meu coração neste momento. O que o Senhor quer que eu passe para a igreja? Aí Deus falou, conte um pouco do seu testemunho, que você já contou algumas vezes. Muitas pessoas conhecem o seu testemunho, mas nem todas conhecem. Aí Deus falou, conte do seu testemunho. E ali quando eu estava conversando com a minha esposa falou, William, eu creio que é importante também você falar um pouco do seu testemunho. Eu falei, pronto, confirmou. Confirmou pela boca dela aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. Então, meus irmãos, foi isso que Deus fez na minha vida. Ele me tirou de um poço de lama. Este ano vai fazer 8 anos, né? Em setembro, vai completar 8 anos que eu estou na presença de Deus. Se for olhar bem, não é tanto tempo assim, para tudo isso que já foi feito. Não é tanto tempo assim, irmãos. Para tantas vidas que já foram ministradas através da palavra que a gente prega na live, pregava na Resgate, agora está pregando aqui através dos estudos bíblicos. Não é tanto tempo assim. E Deus já alcançou tantas vidas através da nossa vida. Tem uma vida que é alcançada o nosso irmão Bruno Bispo, que é lá do Riachão do Jacuípe, lá na Bahia, eu não sei nem onde é. Mas o irmão fala, pastor, agradeço tanto pelo ministério de vocês. Eu amo o ministério de vocês e eu amo os irmãos. Olha que a gente nem conhece. Pessoalmente, a gente cita os nomes, ele vê nas lives ali. Eu amo os irmãos daquele ministério. Olha o que Deus pode fazer, irmãos. Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Então, não é tanto tempo assim que Deus entrou na minha vida e já fez tudo isso. Então, meus irmãos, a minha história, a história que Deus escreveu para mim, eu estou começando a compreender, estou começando a viver de uns anos para cá. Porque antes eu não vivia a história que Deus tinha escrito para mim. Antes eu queria viver a minha própria história. Todas as vezes que Deus me mostrava, meu filho, não é isso que eu tenho para você, eu tenho isso aqui. Aí eu olhava e falava, eu não quero isso, eu quero é isso. Deus me mostrava um banquete e Satanás me mostrava ali, irmãos. Muitas vezes era um banquete também. Eram coisas deliciosas, só que não eram coisas que Deus tinha reservado para mim. O banquete de Deus é um banquete celestial, um banquete santo. O banquete do Satanás são pratos saborosos que ele oferece para te desviar do melhor. Sabe qual é a estratégia do Satanás? Muitas vezes nós pensamos que o Satanás ele só quer nos oferecer coisas ruins. Mas não, irmãos. Satanás muitas vezes nos oferece coisas boas para nos desviar do melhor. Ele te oferece algo bom para te desviar do melhor. Às vezes você olha assim, oxe, isso aqui vai ser bom para mim. Aí o Satanás, você pensa, isso aqui vai ser o melhor, vai ser bom para mim. Só que, irmãos, Deus ele tem o melhor para você. Não é só o bom, Deus tem o melhor e Deus tem o ideal, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é isso que o Satanás faz. Então, meus irmãos, a minha história eu tenho que começar realmente desde a minha infância. Os irmãos pensam, vai demorar demais. Vai não, irmãos. Vou tentar resumir. Então a minha história, irmãos, começa de família, né? A Bíblia fala que Deus, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos escolheu, já nos conheceu, já nos amou. Mas a minha história, como pastor, já veio de família. Por quê? Porque o meu pai era pastor. Só que, irmãos, tem um detalhe. O meu pai era pastor, só que eu nunca conheci o meu pai. O meu pai, quando teve ali um relacionamento com minha mãe, por causa de circunstâncias da vida, né? E por causa de escolhas do ser humano também, não deu certo deles ficarem juntos. Então eu nasci, aí meu pai não me assumiu, ele começou ali até dando umas assistências, né, no começo, mas não me assumiu. Então eu cresci sem essa referência de um pai. E meu pai sendo pastor, eu creio que ele poderia me passar muitas coisas. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque todas as coisas cooperam. Então eu não conheci meu pai. Então, à medida que eu fui ali crescendo, já fui crescendo com essa dúvida na minha mente. Ué, e meu pai? Cadê meu pai? Eu não era de perguntar não, mas eu ficava pensando, cadê meu pai? Muitas vezes minha avó falava, né? Contava a situação. Aí eu fui crescendo, ouvindo aquela história. Depois, novamente, meu pai se relacionou com minha mãe. Teve o meu irmão também, o pastor Fernando. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Essa história nem sempre eu conto e nem sempre é fácil contar, mas é preciso contar, porque vai alcançar outras vidas. Então teve o pastor Fernando também, só que mesmo assim meu pai não, né, assumiu, não ficou com minha mãe.
Então, desde cedo, minha mãe teve que lutar para nos criar. No começo era só eu e o pastor Fernando. E ela já teve que lutar. E minha infância, como a infância de muitos que estão aqui, não foi fácil. Na minha infância, nós passávamos por muita dificuldade. Nós chegamos assim a uma situação que realmente era uma situação de pobreza, né? Era na linha da pobreza. Não era miséria total, mas era uma situação muito difícil. Barraquinho de um cômodo. Eu lembro que a gente morava num barraquinho de um cômodo apenas, onde tinha que colocar tudo, né? Cama, guarda-roupa, geladeira, os móveis todos. Cabia só no quarto. Também não eram muitos móveis, né? Então ficava fácil. Então, irmãos, nós passamos por essa situação. Esse barraquinho, como minha mãe tinha que trabalhar, eu ficava só com meu irmão. E naquele tempo, né, irmãos, nós éramos crianças ainda. E quando era criança, criança faz o quê? Xixi na cama, não é verdade? Quando é criança. Hoje em dia parece que nem tanto, mas antes parece que as crianças faziam mais xixi na cama do que hoje em dia. Não sei que mistério é esse. Parecia que antes as crianças tinham mais piolho do que hoje em dia, né? Parece que diminuiu um pouquinho. Mas antes era moda, né? Fazer xixi na cama e ter piolho. Né, irmãos? Então o que acontece? Esse barraquinho era um barraquinho que realmente até cheirava mal. Porque minha mãe trabalhando não era toda hora que ela tinha tempo de chegar lá, pegar o colchão, botar no sol, não, irmãos. Então eu lembro disso aí, era coisas que nunca saiu da minha memória. Então era uma situação difícil, nós não tínhamos nem televisão. Aí chegou uma vez que minha mãe, né, conseguiu um dinheiro ali, aí comprou uma televisão. Aqueles caixotões, né, grande, aquela televisão de madeira grandona assim, a tela grandona. Aí a gente ligava ela, passava meia hora para ela começar a funcionar. Irmãos, mas quando ela comprou, pensa na alegria. Era tanta alegria que meu irmão ficava pulando e girando assim. Minha mãe comprou uma televisão, toda alegre. Irmãos, que eu me lembre, nós assistimos essa televisão uma ou duas vezes. Nós assistimos ela. Teve uma vez que nós ligamos ela, quando nós ligamos ela fez assim, ó. E apagou, irmãos. Na hora ela apagou assim, a imagem só foi sumindo e ficou só um pontinho brilhante assim. Quando essa televisão apagou, pensa em duas crianças que choraram. E aí minha mãe não tinha dinheiro para comprar outra e nem para arrumar. Acabou o sonho da televisão. Passamos nossa infância assistindo na janela dos vizinhos. Tinha os Trapalhões, né? Os irmãos lembram, muitos passaram por isso. Tinha os Trapalhões era ali. Se não assistisse os Trapalhões, parecia que a gente estava cometendo um pecado naquela época, né? Se não assistisse, meu Deus do céu, faltou os Trapalhões. Então a gente ia para os vizinhos. Janela dos vizinhos. De vez em quando o vizinho, ó, fechava a janela. O que esses meninos querem aqui? Pá, fechava a janela. E a gente saía chorando. Né, irmãos? Então, infância sofrida. E para completar, teve um período que minha mãe, né, teve que me deixar com minha avó. Eu fui criado até os 7 anos, criado com minha avó. Aí tem muitos que brincam, né? Menino criado com vó é mimado. Então, irmãos, eu fui criado com minha avó. Mas chegou um momento, né, que eu tive que voltar para a casa da minha mãe. E ali, meus irmãos, eu não lembro exatamente assim a idade, né? Que minha memória, às vezes, para essas coisas não é muito boa. Mas eu lembro que, certa vez, eu adquiri uma doença. Essa doença se chamava febre reumática. Ou reumatismo no sangue, né? É chamado disso aí também. Essa doença deixa a gente bastante debilitado. Quando dava as crises, eu não conseguia nem me levantar da cama. Certa vez eu lembro que eu acordei e eu queria levantar para beber água, porque eu ficava com muita sede, era problema no sangue, né? O sangue fica fraco. Aí eu estava com muita sede, eu acordei e eu tinha que beber água. Aí eu lembro que eu não conseguia levantar. Eu lembro, irmãos, que eu fui assim, me arrastando e apoiando nas paredes, até chegar na cozinha. Quando chegou na cozinha, eu fiquei de pé assim, encostando na parede, né, minhas mãos na parede, peguei ali o copo d'água, enchi no filtro e tomei, porque quando eu tomava água, parecia que as energias iam voltando, porque enfraquecia o sangue. Então era uma doença assim que me deixava bastante debilitado. Tinha dia que eu passava o dia todinho deitado porque eu não conseguia fazer nada. Aí minha mãe começou a me levar nos médicos, né? Os médicos começaram a descobrir, e os médicos diagnosticaram isso, febre reumática. Tinha também problema na garganta, minha garganta era ruim direto. E tinha também sopro no coração. Vários problemas de saúde. Eu lembro que certa vez eu fui no médico, eu estava com 6 anos de idade, isso aí eu lembro. Eu estava com 6 anos de idade e o médico falou, ó, a formação dos ossos dele, a estrutura dele física é de uma criança de 3 anos. Então repare, irmãos, eu tinha 6 anos de idade, só que a estrutura física que eu tinha era de uma criança de 3 anos. Então era uma coisa muito séria. Com isso, era uma pessoa bem franzina, né, pequeno, magrinho, raquítico. E aí, eu já tive que começar a conviver também com as rejeições, igual eu preguei aqui certa vez, né? Com as discriminações, com os bullying. Era chamado de magrelo, era chamado de lerdo.
Irmãos, certa vez eu fui chamado tanto de lerdo assim que eu comecei a acreditar que eu era o lerdo. Eu ficava assim, nossa, eu sou lerdo. Irmãos, eu sou lerdo, magrelo. E eu, nossa, eu sou lerdo. Aí isso, irmãos, fez com que eu me retraísse. A defesa do ser humano quando é maltratado é se isolar. Aí eu fui crescendo aquela criança retraída, não queria saber de nada, era muito calado, não queria saber de ninguém. Já contei aqui mais ou menos para os irmãos. No colégio, era só no meu canto, não queria saber de nada. Muito acanhado, tinha vergonha de tudo. E era uma pessoa também que tinha medo. Eu tinha medo de me aproximar das pessoas, tinha medo de ficar perto das pessoas, medo do que iriam falar de mim, se iam me discriminar, me rejeitar, eu tinha esse medo. E essa doença também era uma doença que me debilitava demais. Então você imagine, uma criança doente e ainda sendo rejeitada, né, discriminada. Então isso foi muito difícil para mim. Só que minha avó, uma serva do Senhor, naquele tempo, apesar dela não ser evangélica, dedicada mesmo, mas ela já tinha fé em Deus. Aí minha avó começou a me levar na casa da bênção, lá em Taguatinga Sul. Minha avó começou a me levar e ela falou, Deus vai te curar dessa doença. E eu comecei a tomar posse. Porque por causa dessa doença, irmãos, eu tinha que tomar Bezetacil 600 de 20 em 20 dias. 20 em 20 dias eu tinha que estar tomando essa Bezetacil 600 e o médico falou, ele não pode parar com esse tratamento. Vai chegar, né, a juventude dele, vai chegar a idade adulta dele, eu não sei até quando, mas ele não pode parar. O médico ele falou de uma maneira assim que parecia que eu nunca ia parar com essas injeções, não podia parar. Por isso que nós não podemos, né, acreditar no que o homem diz, nós temos que crer no que Deus fala ao nosso respeito. Então, para o médico, eu não podia parar com aquele tratamento. Então, tinha que tomar Bezetacil de 20 em 20 dias. Eu tive que tomar 600 comprimidos de AS, porque eu sentia muita febre também. Tinha que tomar 600 comprimidos de AS, 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. Tinha que tomar com leite, porque se fosse só com água eu não aguentava. Então, note que foi algo muito agressivo para mim também. E aí minha avó começou a me levar no médico, E quando a minha avó começou a me levar no médico, ela falava, Deus vai te curar, eu comecei a tomar posse da cura. E aí, meus irmãos, chegou um momento, tinha mais de 2 anos que eu estava tomando essa injeção direto, né? Aí chegou um momento que eu comecei a relaxar, porque eu estava tão acostumado a tomar injeção, que eu nem esperava mais ninguém me levar, eu ia sozinho. Eu mesmo pegava lá, né, as injeções que às vezes nós recebia, ou comprava, eu mesmo pegava, levava lá na farmácia, levava a receita, e o farmacêutico só aplicava em mim, já não esperava mais por ninguém. Eu ia. Eu já estava tão acostumado com isso, né, que eu tomava a injeção no mesmo dia, eu já estava correndo, jogando bola, já tinha me acostumado com isso, com essa vida. Aí já tinha mais de 2 anos. Mas chegou um momento que eu comecei a relaxar. Comecei a atrasar um dia, porque era de 20 em 20 dias, não podia atrasar. Mas eu comecei a atrasar um dia, 2 dias, 3 dias, e minha mãe cobrando, menino, você foi? Eu, não fui não. Menino, você foi? Não fui. Teve um momento, irmãos, que minha mãe até desistiu de perguntar. Porque minha mãe tinha que trabalhar e nós tínhamos que ficar sozinhos em casa. Então, teve um momento que minha mãe desistiu, aí minha mãe me levou no médico. Quando minha mãe levou no médico, o médico examinou, fez os exames, tudo. Aí o médico falou, não, mas ele não tem mais nada. Ele foi curado. Foi nessa época, irmãos, que eu fui curado para a glória e para a honra do nome de Jesus. De uma maneira milagrosa, Deus me curou. Porque até os médicos mesmo, né, não esperavam por isso. Então veja que a obra de Deus na minha vida, né, começou a se manifestar nessa época. E aí eu fiquei todo feliz, fiquei todo alegre, mas o que acontece? Ainda era uma criança, estava ainda me desenvolvendo, mas mesmo assim eu não fui para a presença do Senhor. Vivi uma vida separada da presença do Senhor. E todas as vezes que eu me lembrava que meu pai era um pastor e que ele não me visitava, eu comecei a implicar com o pastor. Comecei a ficar com raiva de pastor, né? Esse negócio de pastor. Aí quando alguém me perguntava, William, você tem vontade de conhecer seu pai? Eu falei, não, porque ele não tem vontade de me conhecer. Só que era só orgulho, irmãos. Eu tinha vontade sim de conhecer meu pai. Mas o orgulho não deixava eu admitir. Eu falava, não, porque ele não tem vontade de me conhecer. Mas aí, meus irmãos, depois eu volto, né, para essa história, mas só adiantando um pouquinho. Quando chegou o momento que eu entreguei minha vida para Jesus, aí o orgulho caiu por terra. Aí eu comecei a conversar com minha família. Eu quero conhecer meu pai. Mas quando meu irmão, o pastor Fernando, ele criou toda uma situação, começou a investigar para saber onde estava meu pai, ele investigou, aí o pastor Fernando começou a descobrir a minha família, porque eu tenho irmãos por parte de pai que eu não conhecia, tenho sobrinhos por parte de pai que eu não conhecia. Aí o pastor Fernando começou a investigar, aí ele chegou, né, as informações todas que precisavam. Aí certo dia, era o dia do meu aniversário, eu estava lá no outro ministério, o ministério do pastor Ezra, era o dia do meu aniversário,
Aí prepararam uma surpresa para mim. Eu estava percebendo que tinha algo diferente, eu estava sentindo algo diferente. E aí trouxeram, né, uns levitas lá, levitas abençoados. Uma jovem lá começou a louvar de uma maneira mais linda. Outro jovem tocando violão, tocando bateria. O outro senhor lá louvando, coisa mais linda, irmãos. Uma família assim que adora ao Senhor, uma família louvando, coisa mais linda de se ver. E eu fiquei ali emocionado, mas pensando, tem algo errado aqui, tem algo diferente. E aí meu irmão pegou o microfone no final, meu irmão começou a contar a nossa história de vida, e no final ele falou assim, ó, William, tá vendo essas pessoas aqui? Tá vendo essa família aqui reunida? Eu falei, tô vendo. Aí meu irmão, olha só a surpresa, irmãos. Meu irmão falou, este aqui é seu irmão, essa aqui é sua sobrinha, este aqui é o seu sobrinho. Imagina, irmãos, a surpresa que eu tive. Eu fiquei bobinho. Conheci ele, falou, esse aqui é seu irmão mais velho. Eu falei, até hoje eu era o irmão mais velho. Ele falou, esse aqui é seu irmão mais velho. Eu falei, oba, agora eu não sou o irmão mais velho, né? Mas, irmão, foi uma surpresa assim, só coisa de Deus mesmo. Mas aí eu fiquei sabendo, eu fiquei querendo saber, né? E meu pai? Aí foi quando o pai falou, infelizmente, nós descobrimos que nosso pai já morreu. Meu pai já tinha morrido. E aí, é quando a gente questiona para Deus, né? Questionei, nossa Senhor, eu passei minha infância toda sem querer conhecer meu pai. Passei minha adolescência toda sem conhecer meu pai era um pastor e agora eu estou aqui na presença do Senhor. Meu pai ia me ensinar tanto, eu passei tanto tempo sem conhecer meu pai e agora que eu quis conhecer, eu descubro que ele está morto, Senhor. Eu falei, por que, Senhor? Aí Deus falou no meu coração, filho, foi necessário ser assim. Porque se você tivesse conhecido antes, poderia surgir situações que você ia fechar o coração de novo e não ia liberar perdão. Porque quando eu tive vontade de conhecer meu pai, é porque eu já estava perdoando tudo o que tinha acontecido na minha vida. Mesmo sem ver ele, no meu coração, no meu ser, eu já tinha perdoado meu pai. Só que aí, eu perguntei para Deus, continuei perguntando, falei, Senhor, mas por que eu fui descobrir que ele morreu só agora? Aí ele fala, meu filho, preste atenção no que está acontecendo. Seu pai era um pregador da palavra. Irmãos, ele pastoreava lá na Tabernáculo da Fé, uma igreja muito grande, né, muitos membros. Ele era usado na pregação, usado na cura. Era um homem de Deus, usado por Deus, apesar dos erros. Mas foi igual Davi. Cometeu o erro, teve as consequências, Deus perdoou, ficou as consequências, mas homem de Deus. Usado por Deus. Então meu pai era um homem bastante usado. Eu perguntei para Deus, aí Deus falou, olha o que aconteceu, meu filho. Seu pai era um pregador da palavra. Seu irmão é um levita e é um pregador da palavra também. Seus sobrinhos são todos músicos, instrumentistas, levitas. Daí eu descobri, né? Porque meus filhos também já tinham talentos para o instrumento, que eu não sabia de onde vinha. Aí eu descobri que minha família já era uma família usada por Deus, a família por parte de pai. Aí Deus falou, olha o que aconteceu. Ele pregava a palavra, e aí eu queria que o ministério da palavra continuasse na vida de vocês. Porque quando eu descobri que meu pai tinha morrido, foi justamente na época que eu comecei a pregar a palavra de Deus mais intensamente. Meu irmão já pregava, eu comecei a pregar a palavra de Deus. Aí eu descobri, irmãos, que Deus, o propósito de Deus é esse. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus, ele já tinha esse propósito na família e ele permitiu todo tipo de situações para que esse propósito continuasse na família. Olha só o que Deus faz. Por isso que eu digo que todas as coisas cooperam para o bem. Então daí eu descobri por que Deus já tinha se chamado na minha vida, de pregador, de pastor. Sabe por que eu gosto de dar esse testemunho também? Porque muitos não acreditam no seu chamado. Muitos não acreditam no chamado de Deus para a sua vida. Nem todos respeitam o chamado, nem todos acreditam no chamado. Quem acredita e respeita, irmãos, recebe a bênção. Porque nós temos o poder nas nossas mãos de ministrar a bênção sobre a igreja, a bênção sobre a sua vida, e se você receber pela fé, se você crer, receber pela fé, você vai se tornar participante dessa bênção. Mas quando a gente ministra algo na sua vida, quando a gente ministra, quando a gente prega, quando a gente ensina algo que a pessoa fecha o coração, perde a bênção. Perde a bênção, irmãos, porque os ministros do evangelho têm autoridade de Deus para abençoar outras vidas. Por isso que existe, irmãos, esse ensinamento, fala, ó, você vai fazer isso? Peça a bênção para o seu pastor. Você vai fazer aquilo? Peça a bênção para o seu pastor. E hoje em dia é raro ver isso. As pessoas pedirem a bênção para tocar a sua vida para frente, para fazer algo, né? Para viajar, para tomar uma decisão, para tomar, né, uma atitude que seja. Dificilmente as pessoas pedem a bênção para o pastor, estão desacreditando. Não acreditam mais que o homem de Deus tem poder para estar abençoando. Não o poder dele, né, mas o poder de Deus.
Autoridade dada por Deus para abençoar vidas. Por que os irmãos acham que Deus levanta ministros do Evangelho, obreiros, missionários? É para abençoar, é para libertar, é para salvar, é para prosperar. Irmãos, Pastor William, prova isso na Bíblia. A Bíblia fala, crê nos meus profetas e prosperarão. Tem muitas vidas que não estão prosperando porque fecham o coração para os homens de Deus e mulheres de Deus, irmãos. Não sabem valorizar, reconhecer, perdem a bênção. Perdem a bênção, depois sai culpando tudo. Sai culpando Deus e o mundo, mas perdem a bênção. Então, meus irmãos, esse chamado Deus tinha na minha vida, e aí foi que eu entendi. Aí, como eu disse, só quero voltar um pouquinho mais atrás, eu cresci uma criança fora da presença de Deus, aí fui para a minha adolescência, e como minha mãe tinha que trabalhar todos os dias, eu comecei a conhecer, amizades. Por isso que eu digo, para as crianças e para os jovens, tome muito cuidado com as amizades. Antigamente, para a gente ser influenciado por uma má amizade, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que sair de casa. Se nossos pais estivessem nos vigiando, a gente nem saía de casa, Mas se nossos pais fossem trabalhar, não tivessem presente, a gente dava aquela fugidinha. Então a gente tinha que sair de casa para conhecer más amizades. Hoje em dia, jovens, vocês não precisam nem sair de casa para ter más influências. Hoje em dia existe o WhatsApp, existe o Instagram, existe o Facebook. Não precisa nem de sair de casa. No quarto onde a criança, o jovem está, já pode conhecer muitas amizades aí, irmãos, malignas do mundo. No próprio quarto, na própria casa da pessoa, a pessoa pode ser mal influenciada. Começa ali conversas que os pais não querem saber, que os pais não vão ali saber o que está acontecendo. Começa conversas de dia, conversa na madrugada. Quando vê que não, o estrago já está feito. Porque o inimigo ele é sutil. O inimigo ele não chega fazendo o estrago de uma vez, não. O inimigo ele começa com uma coisinha desse tamanhozinho. Aí você olha assim e fala, não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui é bobagem. Isso aqui é besteira. São jovens, são crianças. Não, isso aqui não dá nada não tem nada não. Aí a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Começa com uma coisa pequenininha, vai crescendo. Já viu uma rachadura, irmãos, naquelas represas, que às vezes as represas partem ali, As represas rompem e ali inunda a cidade toda, A água sai. Quando isso acontece? Acontece com uma grande explosão que tudo explode de uma vez? Não é, Começa com uma pequena fissura. Uma pequena fissura, a água vai se filtrando, essa fissura vai aumentando. Quando vê que não, vira uma grande rachadura, depois dessa grande rachadura, aí desmorona tudo. É assim que o diabo trabalha. O diabo, ele entra por uma pequena fissura, uma pequena brecha. Aí ele começa a causar situações, começa ali cada vez mais a influenciar o ambiente. E a gente fica desapercebido, a gente pensa que está tudo normal. Fala, não, isso aqui é só um probleminha, não, isso aqui... Quando vê que não, irmãos, o problema já está armado e quando a bomba explode, você fala, meu Deus, como é que eu não consegui enxergar isso? Quando um filho foge de casa, meu Deus, como é que meu filho fugiu? Eu nunca imaginava que ele ia fazer isso. Quando o filho se revolta, quando acontece alguma coisa, vai para a malandragem, vai para a prostituição, meu Deus, como isso pode acontecer debaixo dos meus olhos, debaixo do meu nariz e eu não percebi? Então note que o diabo ele é sutil. A Bíblia fala que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Então, quando minha mãe ia trabalhar, aí eu e meu irmão ficavam sozinhos, a gente tinha que se virar, arrumar a casa, esquentar comida, e a comida não era a comida ali na hora, era a comida do dia anterior, tinha dia que nós nem comia. Ia para a rua, que a gente não gostava de esquentar, fazer aquele mexido, a gente não gostava não, às vezes nós nem comia. Aí a gente fazia o quê? Não tem nada dentro de casa, eu vou para a rua. Aí a gente ia para a rua. Nós tínhamos a obrigação de estudar, mas nem sempre minha mãe poderia estar ali, vistoriando o que a gente fazia. Nem sempre minha mãe podia estar acompanhando. Hoje em dia os pais podem acompanhar, mas nem sempre foi assim, porque minha mãe tinha que trabalhar. Então o que acontece? Comecei a conhecer mais amizades, e durante essas más amizades, comecei a fazer coisas erradas. Teve uma época, irmãos, que eu comecei a faltar a aula, e eu era um aluno muito inteligente, eu sempre passava de ano, não era de reprovar não. Mas teve um momento que, por causa de más amizades, eu comecei a faltar aula. Aí eu faltei um dia, faltei 2 dias, faltei 3 dias, aí fui no quarto dia. No quarto dia eu fui. Aí, os alunos começaram a brincar. E aí, turista? Há quanto tempo, hein, turista? Já pensou, irmãos? Chega no colégio, e aí, turista? Você começa a ficar com vergonha,
Já pensou se acontecer alguma coisa, se você tiver que ficar afastado da igreja por 1 mês, 2 meses? Chegar na igreja os irmãos, e aí turista? Como é que você vai ficar, né? Nunca mais volta ali. Então no colégio, irmãos, os alunos faziam isso também. E aí turista? Aí eu comecei a faltar de novo. Aí faltei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana. Quando eu faltei 1 semana, eu já não tinha coragem mais de voltar para o colégio. Até queria voltar, mas não tinha mais coragem. Falei, oxe, eu vou voltar nada, vou chegar lá e eles vão me chamar de turista. Vou voltar não. Aí, irmãos, fiquei sem ir para o colégio. Irmãos, quando minha mãe foi descobrir, era aqui no 30, ó, isso que nós já estávamos aqui no Setoró, eu estou adiantando a história. Quando minha mãe foi descobrir, hoje em dia não é 30 mais não, né? 26, né? 30, viu, irmãos? Das antigas aí era 30. Então, quando minha mãe foi descobrir, já tinha 3 meses que eu não pisava na sala de aula. Já estava reprovado. 3 meses que não pisava na sala de aula. E minha mãe, menino, como é que você conseguiu esconder isso tanto? Irmãos, eu levei uma surra. Levei uma surra e minha mãe ficou, como é que esse menino conseguiu esconder tanto isso aí de mim? Mas é aquilo, um abismo chama outro abismo. Faltei 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando viu que não, irmãos, larguei. E aí comecei a reprovar, aí minha mãe também já começou a perder a cabeça e já não aguentava, não tinha mais controle sobre a minha vida. E aí eu me lembro, a primeira vez que eu coloquei bebida na minha boca. Porque eu tinha tenho um tio, perdão, esse tio não faleceu não, esse está vivo. Irmãos, eu tenho um tio, que esse tio ele já teve problema com álcool também, ele virou alcoólatra. E aí eu ficava chamando ele de pé inchado, falava, seu pé inchado, você não tem vergonha na cara não, seu pé inchado? Ficava falando, irmãos, cuidado, irmãos, a língua paga, viu? A língua paga. Então eu fiquei chamando ele de pé inchado, mas chegou um momento que conhecendo essas amizades, aí eu lembro a primeira vez que eu trisquei no álcool. Meus colegas compraram 1 litro de Presidente, e eu era adolescente ainda, e eles falaram, vamos lá pro Corgo, aí lá a gente bebe essa pinga. Eu falei, nossa, mas isso deve ser ruim, deve ser forte. Eu falei, mas vamos, a gente quer ir, vamos, quer se firmar no meio das amizades. Então o que acontece? Eu não conseguia beber uma dose, mas eu falei, então faz o seguinte, bota na tampinha. O Presidente tem a tampinha, né? Bota aqui na tampinha que eu vou tomar. Aí, esse meu colega colocou, eu tomei. Irmãos, eu tomei, parecia que eu ia morrer na hora. Ai, tá queimando minha língua, tá queimando. Como é que pode uma pessoa beber um negócio desse, moço? Queimou tudo por dentro. Eu falei, meu Deus, que negócio doido é esse? Mas aí, quando eu bebi, passou um pouquinho, começou a me alegrar, irmãos. Fiquei alegre assim, ó, fiquei alegre. Nossa, que legal, que sensação legal. Aí, o que eu fiz? Bota outra aqui. Botou outra tampinha. E nós indo pro Corgo. Botou outra tampinha. Eu sou muito doido mesmo. E alegre. Chegou lá no Corgo, irmãos, tomamos um banho, né? O efeito vai passando mais um pouquinho, fui tomando um banho ali, aí bota outra tampinha. Irmãos, quando chegou no Setoró, nós vemos andando. Quando chegou no Setoró, irmãos, o mundo estava girando. Tudo girando ao meu redor. Estava bêbado, irmãos, primeira vez que eu fiquei. Fui para minha casa, eu lembro que estava passando o jogo do Vasco, falei, vou assistir o jogo do Vasco, e eu queria disfarçar, né, para minha mãe não perceber. Vou assistir o jogo do Vasco. Irmãos, a televisão ficava assim. Não parava quieta. Então foi a primeira vez que eu me embriaguei. Depois da bebida, me ofereceram maconha. Aqui só um cigarrinho, isso aqui é legal, só um cigarrinho. Eu falei, não, isso tá, não quero isso não e tal, não tenho coragem não. Bora, moço, bora, eu já fumei, é legal, um cigarrinho. Amém. Amém não, né? Deus me perdoe. Deus me perdoe, irmãos, é porque o crente já tem essa mania, né? Mas aí tudo bem. Porque amém é assim seja, né? Amém é assim seja. Então, um cigarrinho, beleza. Aí fui lá, fumei esse cigarro. Irmãos, quando eu fumei esse cigarro também, mais uma vez eu pensei que ia morrer. Irmãos, fiquei assim, totalmente transtornado. Fui para uma fogueira, irmãos, não conseguia ficar com a cabeça levantada, minha cabeça ficou baixa. Olho fechado, não conseguia levantar a cabeça de maneira nenhuma. O efeito, irmãos, é algo muito forte. Então, assim, eu pensei, nunca mais eu experimento isso na minha vida. Só que aí passou o efeito. Quando passou o efeito, eu me lembrei, nossa, mas deu uma sensação legal. Eu estava andando, parecia que estava no outro mundo, deu uma sensação legal. Vou experimentar de novo. Aí experimentei de novo. Um abismo chama outro abismo. Da bebida para o primeiro cigarro, do primeiro cigarro para o segundo. E aí fui me acostumando, fui gostando daquele negócio, quando vi que não, já estava dependente de maconha. Aí depois da maconha, comecei a frequentar bailes funks, bailes de raps. E nesses bailes, irmãos, era de tudo, todo tipo de droga. Todo tipo de droga tinha ali. Então já veio ali cocaína, já veio outras drogas aí. Não mexia constantemente, mas já cheguei a experimentar essas coisas. Usar às vezes.
Então, irmãos, quando viu que não, minha vida estava toda perdida, destruída, eu já estava dependente dessas coisas, andando com malandragem, deixando minha mãe desesperada, porque é a mãe que sofre. A avó sofre também. Minha avó sofria. Mas às vezes minha avó estava profetizando na minha vida. O William vai ser pastor. O William vai ter uma igreja. Deus vai dar uma igreja para ele, o William vai ser pastor. Muitos falavam, o William é um pé inchado, e minha avó, o William vai ser pastor. Certa vez minha mãe falou, a mãe parece que gosta que o William bebe porque ela não fala nada. Ela falou, eu não falo nada, eu não gosto não. Mas eu não falo nada porque eu sei o seguinte, o mesmo Deus que libertou o meu filho das bebidas, vai libertar o William também. Minha avó profetizando na minha vida. Então, meus irmãos, chegou o momento em que a minha esposa entrou na minha vida, né? Tive uma experiência também, que eu tive um relacionamento com uma pessoa evangélica. Nisso Deus já estava trabalhando na minha vida. Mas chegou o momento que eu conheci a minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, os irmãos hoje em dia veem a gente bem assim, mas não sabem o que nós já passamos. Quando eu conheci a minha esposa, eu estava ainda no mundão, estava ainda nas bebidas, nas drogas. Ela também, nós viemos das farras. Nós éramos pessoas totalmente mundanas. Então, um relacionamento muito conturbado. Um relacionamento muito difícil, que não tinha respeito. Tinha muito ciúme, ciumeira, briga, discussões. Então foi muito conturbado o relacionamento. Mas aí, chegou o momento que nós tivemos a Suzane. Ela ficou grávida da Suzane. Quando ela ficou grávida da Suzane, aí eu já tive que começar a dar um jeito na minha vida. Aí foi quando eu comecei a ter um pouquinho mais de responsabilidade. Aí nós tivemos que arrumar um lugar para morar. E eu não tinha nada, irmãos, não tinha nada. Eu vivia uma situação financeira muito difícil. Já trabalhava, mas situação difícil. Consegui comprar um carro, a prestação, pagar não sei quantos anos seguidos, mas não tinha dinheiro nem para colocar gasolina no carro. Certa vez, quando a minha esposa namorando comigo, a gente ia sair, eu falei, esse é o dinheiro que eu tenho, 15 reais que eu tinha. Esse é o dinheiro que eu tenho. Se quiser sair comigo, quiser ficar comigo, já saiba que a minha realidade é essa. Esse é o dinheiro que sobrou. Aí eu tinha até uma jaqueta, né? Tinha uma blusa lá de frio e tudo. Eu falei, você não quer comprar essa blusa, não? Irmãos, eu vendi minha blusa para minha esposa. para a gente poder sair. E ela foi e comprou. Ela trabalhava e ela era mais equilibrada do que eu. Tinha mais dinheiro que eu. Aí ela foi e comprou minha blusa. Vendi minha blusa para minha esposa. E aí nós saíamos para as farras, saímos para todo lugar. E aí, meus irmãos, quando eu comecei a me consertar, eu estou dando esse testemunho que os irmãos vão entender o que Deus fez. Quando eu comecei a me estabilizar, aí nós tivemos que arrumar um lugar para morar, e nós não tínhamos condições de pagar aluguel de nada. Aí minha avó cedeu uma casinha que ela tinha lá na barragem, né? Era mais ou menos um barraquinho, lá na Águas Lindas 2. Quem conhece Águas Lindas 2? Os irmãos conhecem? Conhece agora, né? Mansão Odisseia, né? Aqueles lados ali. Mas, irmãos, conhece do jeito que está agora. Mas quando nós fomos morar lá, irmãos, era só mato e poeira. Era no tempo daquele Transprogresso. Era um ônibus que chamava Transprogresso. Irmãos, não tinha epidemia nessa época não, mas todo mundo tinha que entrar dentro do ônibus e colocar máscara, porque não aguentava de poeira. Chegava lá com o olho cheio de poeira, cabelo cheio de poeira. Poeira, irmãos, era só poeira e mato. Era uma casa aqui, outra casa 2 quilômetros depois. Escuro, não tinha luz nos postes direito. Irmãos, era uma situação muito difícil. Então nós fomos para lá. Quando chegou lá não tinha móveis nenhum, né? Minha avó que deu um fogãozinho, deu uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E nós começamos a morar junto, começamos a conviver. Eu lembro que nós passávamos muitas dificuldades. Certa vez, eu fui trabalhar, fui fazer hora extra no sábado, e ali nós recebíamos um ticket de refeição. Esse ticket era de R$ 4,50, R$ 4,50. Só que nessa época, até dava para comprar um meio quilo de carne e algumas verdurinhas. Aí lá tinha o Tatico também, né? Eu lembro que minha mãe uma vez chegou lá, aí eu falei, eu vou lá no Tatico comprar umas coisinhas. Ela, William, você vai comprar umas coisinhas? Eu vou. E ela, cadê o dinheiro? Você vai comprar com que dinheiro? Eu falei, vou comprar com o meu ticket. Todo orgulhoso do ticket. E ela, cadê seu ticket? Aí eu mostrei ela, você vai lá no Tatico com um ticket de R$ 4,50, você vai andar essa distância com um ticket de R$ 4,50 para comprar as coisas. Irmãos, eu fiquei todo triste. Eu falei, hoje falando mal do meu ticket. Porque eu tinha o carro, já tinha o carro, tinha o ticket. E vou confessar algo aqui, irmãos, que até dá vergonha de falar, mas eu era do mundão. Irmãos, certa vez, eu tinha um carro e não tinha gasolina para colocar. Aí o que eu fiz? Eu trabalhava com as maquininhas lá, né, que usava gasolina. Aí o que eu fiz? Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar 2 litros de gasolina e levar para casa para botar no carro. Peguei 2 litros de gasolina lá no meu serviço, levei para casa para colocar no carro. Irmãos, do tempo das antigas, viu? Passou. Era do mundão. Então eu coloquei esses 2 litros de gasolina com óleo 2 tempos e tudo, nem podia colocar, mas coloquei.
Aí fui no Tatico com um ticket de R$4,50 para comprar as coisas. E quando minha mãe falou isso, você vai só com isso aí para comprar as coisas, lá no Tatico. Aí eu fiquei triste. Mas essa era a nossa situação. Situação difícil, irmãos. Quando minha filha adoecia, a gente tinha que sair lá de Águas Lindas, pegar ônibus, né, de noite. O ônibus demorava muito, mas tinha que pegar e ir lá para o hospital de Ceilândia, para que minha filha fosse atendida, que ela adoecia lá, né, muita poeira, adoecia. E lá no hospital de Ceilândia é que eu comecei a ter contato com o evangelismo de rua. Porque certa vez, né, a gente querendo lanchar e tudo, eles entregavam a sopinha e tudo. Então já conhecia aquela coisa, falei, que coisa bonita, eles entregam alimentos, né, e tudo. Não tinha dinheiro nem para comprar um lanche, só o dia da passagem de ir e voltar. Então já fui começando a ser alcançado pelo evangelismo de rua. Já era o trabalho de Deus nas nossas vidas. E aí fui perseverando com minha esposa, continuei trabalhando, ela também sempre foi trabalhadora, já ficou um tempo também sem trabalhar, mas sempre emprego, trabalhadora. Mas aí nossa relação muito conturbada, chegou um momento que nós ficamos distantes, se separamos, né? Não era casado nem nada, mas chegou um tempo que nós ficamos distantes. Passamos um tempo distante, irmãos, e foi uma fase muito ruim na minha vida. Foi uma fase muito difícil, porque minha filha já tinha nascido, e eu sentia muita saudade dela também, e eu achava no meu coração que eu não gostava da minha esposa. Tinha isso na minha cabeça que eu não gostava, né, que eu queria ser livre, e queria voltar para as amizades, e que não gostava. Mas quando nós ficamos separados, é que eu descobri o quanto eu amava a minha esposa. Porque às vezes é assim, nós achamos, nós não valorizamos quando nós temos, mas quando nós perdemos, ou corremos o risco de perder, é que nós começamos a valorizar. Então, continuamos perseverando, chegou um momento que nós reatamos nossa relação. Reatamos nossa relação, e quando reatamos nossa relação, nós fomos morar num barraquinho lá na quadra. Era um barraco também onde as condições eram precárias, mofado, mofo, tudo. Era um barraco bastante também precário, mas fomos perseverando. Continuamos ali. Não estávamos na presença de Deus, mas estava trabalhando, e uma coisa que Deus honra, mesmo você estando na presença dele, irmãos, é quando trabalha honestamente, Deus ele vai ali honrando. Aí nossa vida foi melhorando, só que ainda nós estávamos no mundão. Eu não vou contar todos os detalhes da minha conversão, mas ainda nós estávamos no mundão. Faltava algo ainda, né? Comecei até a melhorar de vida, comecei a prosperar com a força do meu braço, porque quanto mais antigo, né, de empresa pública, mais você começa a receber melhor ali. Então as coisas foram começando a melhorar, mas ainda faltava algo nas nossas vidas. Para nós, a nossa vida estava bom. A hora que quisesse ir para um baile funk ia, a hora que quisesse beber, bebia, a hora que quisesse ir para as farras ia, né? Mas aquele relacionamento conturbado, porque tinha briga na frente dos filhos. Aí meu filho nasceu, Pedro Henrique nasceu, né? Eu lembro que quando o Pedro Henrique nasceu, e era o dia de visitar ele, eu lembro que eu bebi, eu e o cunhado, meu cunhado, né, o irmão da Nilma, nós bebemos e fomos pescar. Bebemos e fomos pescar. Irmãos, quando eu fui visitar ela, essa mulher ficou braba, que o Pedro já tinha nascido, né? Porque eu cheguei lá, né, bêbado, fedendo a pitu e fedendo a peixe, irmãos, para visitar a mulher. Quando eu cheguei lá, a mulher ficou braba, eu falei, mas que mulher braba é essa, moça? Até o irmão dela também assustou, eu falei, mas que mulher braba, tá aí cheia de pontos, né, foi cesariano, e braba desse jeito. Mas, irmãos, a situação que eu fui ver meu filho, nessa situação. Então veja, irmãos, que eram muitas coisas, né, ruins nas nossas vidas. Aí sabe o que acontece? Chegou um momento que nossa relação também começou a ficar tão conturbada por causa que eu chegava bêbado em casa, às vezes queria dormir na rua, às vezes chegava também drogado, e comecei a arrumar confusão na rua, comecei a arrumar confusão no emprego, até com os meus patrões eu estava arrumando confusão, minha vida estava ficando destruída. Certa vez eu briguei com minha esposa, aí eu fui para o banheiro, me olhei no espelho, eu estava todo acabado, a aparência acabada, eu olhei no espelho, e eu falei, mesmo estando fora da presença de Deus, mas eu falei, Deus, no que eu estou me transformando? No que eu estou me transformando? Nem eu estava me conhecendo. Então chegou um momento da nossa relação, em que nós tivemos uma briga tão feia, irmãos, que os nossos filhos viram aquilo, e quando nossos filhos viram aquilo, a Suzana e o Pedro, eles eram muito pequenos ainda, e quando eles viram aquilo, eles começaram a chorar, a briga, né? Eles começaram a chorar, mas eles choraram de uma maneira assim, tão forte, tão intensa, irmãos, que aquilo entrou na minha alma, aquilo partiu meu coração, eu olhei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com meus filhos? Nesse dia, irmãos, eu fui deitar, quando eu fui deitar, eu não sabia orar direito, só sabia que eu tinha que falar com Deus, mesmo estando fora da presença. Aí eu quis orar o Pai Nosso,
que eu sabia orar o Pai Nosso. Mas, irmãos, eu estava tão bêbado que quem disse que eu ia lembrar do Pai Nosso? Comecei Pai Nosso e esqueci. Deus, o Senhor sabe. Deus, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Senhor, eu não quero ficar mais assim. Não quero mais ser assim. Foi quando o Espírito Santo começou a tocar na minha vida. Começou a convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí, sabe de uma coisa, irmãos? Muitas vezes, nós só nos arrependemos mesmo. Muitas vezes nós só nos convertemos mesmo, irmãos, quando nós vemos que tudo vai ser destruído. Aí teve certo dia que eu tive uma briga lá com o meu patrão, lá no meu serviço. Ele mandou eu ir para casa e falou, você não vai trabalhar nessa condição não, você não vai trabalhar desse jeito, que eu estava bêbado. Aí eu peguei meu carro, vim embora, dirigindo um Gol. Quando eu vim embora, eu fiz o balão. Depois que eu fiz o balão, irmãos, eu não consegui enxergar mais nada com esse carro. Estava sem controle do carro que eu não conseguia. Aí eu querendo encostar, Deus me deu um livramento, irmãos. Eu fui para o lado do meio-fio, bati a roda desse carro no meio-fio, estragou a roda, estragou a suspensão do carro, tudo. Mas Deus me deu um livramento. Meu irmão foi me ajudar, meu irmão chegou ali, trocou o pneu do carro, me ajudou ali. Ele ia levar o carro. Quando meu irmão foi me procurar, que ele estava com Vectra, né? E aí, irmãos, quando meu irmão foi me procurar, ele foi conversar com um rapaz lá, que estava lá também. Quando meu irmão foi me procurar, eu já tinha entrado nesse carro e saí doido de novo, irmãos, disparado. Antes de chegar em casa, eu bati na traseira de outro carro. Note, irmãos, tantas situações que Deus me deu livramento. Quando eu bati na traseira do outro carro, aí meu irmão conversou com um cara lá, que o rapaz também já queria me linchar. Já queria me linchar, me matar ali. Meu irmão conversou, não, ele está ruimzão, ele está ruim, ele está doidão, ele está bêbado. Aí meu irmão conversou. Irmãos, depois de 2 dias depois, é que meu irmão foi me contar toda a situação que aconteceu e eu não me lembrava de nada. Não me lembrava disso. Meu irmão, você bateu no outro carro, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu não me lembrava. Aí eu comecei a entrar num quadro de depressão. Comecei a ficar muito triste comigo mesmo, e aí já não fazia mais a barba, já não tinha força para comer direito, já não tinha força para nem tomar banho, eu não queria, estava naquele estado assim que não queria fazer nada. Ia para o emprego muitas vezes porque tinha que ir, se não fosse, né, era descontado no salário, eu ia, mas completamente depressivo. Fui fazer uma viagem para a Bahia. Quando eu pensei que ia me distrair, me divertir um pouco nessa viagem, irmãos, foi a viagem que eu mais bebi, mais me droguei, fiquei brigando com todo mundo, e o diabo continuou tentando me matar, porque quando eu estava indo, veio uma carreta na contramão da minha direção, estava eu e minha família no carro, veio uma carreta na contramão, irmãos. Quando eu olhei para aquela carreta, eu falei, tenho que jogar para o acostamento. Quando eu olhei para o acostamento, tinha uma árvore caída, então tinha a carreta de um lado, a árvore do outro, e apenas um espaçozinho, irmãos. Irmãos, Deus deu um livramento que eu passei naquele espaço, ainda o retrovisor bateu na árvore. Eu falei, Nilma, Deus nos livrou, Deus nos deu livramento. E ali eu já estava começando a me arrepender. Voltei dessa viagem da Bahia, estava com uma tia enferma, essa minha tia estava com câncer, e o meu irmão estava preso, meu irmão mais novo. Se envolveu em briga de torcida, estava preso, e minha tia com câncer. Isso foi um baque muito grande para a minha vida. Teve uma vez que eu ajoelhei, roguei a Deus, falei, Senhor, cura minha tia, se o Senhor curar minha tia, eu vou me consertar, cura minha tia. Mas não era propósito de Deus. Teve um dia, irmãos, que eu cheguei no hospital, já estou terminando, vamos ter que passar um pouquinho, mas é necessário. Então teve um dia que eu cheguei no hospital para visitar minha tia, já tinha voltado da Bahia, aí fui visitar minha tia. Minha tia tinha contraído um câncer. Câncer é uma doença muito agressiva. Quando eu cheguei lá na minha tia para visitar ela, irmãos, eu já nem conseguia reconhecer mais ela. Ela estava bastante magra, né, aquela cena esquelética, estava com os dentes estufados para fora já, né, de tanta magreza, o rosto. Aí eu olhei aquilo ali, eu não estava me aguentando, irmãos. Tanto sofrimento, ver minha tia morrendo, meu irmão preso, tínhamos que visitar o meu irmão nas quartas-feiras, de 15 em 15 dias, era minha mãe passando aquela humilhação de ser revistada, minha vida, irmãos, e eu cada vez mais afundado nas drogas, na bebida, não estava bem familiarmente, não tinha graça nem com minha família, não tinha graça, estava na sarjeta, estava no poço de lama. E aí quando eu vi minha tia não estava mais preocupada com ela, se ela ia morrer ou não, minha tia estava preocupada comigo. Aí minha tia falou, William, meu sobrinho, deixa eu te falar uma coisa. Olha só a minha situação, olha como eu estou aqui. Eu passei tanto tempo tendo a oportunidade de buscar a Deus, eu passei tanto tempo afastada de Deus. Porque minha tia só foi se batizar e se arrepender, irmãos, assim, verdadeiramente, né? De uma vez por todas, porque ela ia na igreja às vezes, mas ainda, né, bebia, essas coisas. Mas ela só foi se arrepender verdadeiramente, irmãos, quando contraiu essa doença. Não vamos esperar a gente chegar numa situação, irmãos, para se entregar verdadeiramente para Deus. Hoje em dia, com essa pandemia aí, nós não sabemos o dia de amanhã. Meu colega estava lá, achando que ia louvar, quando viu que não, já teve que ir para o balão de oxigênio. Nós não sabemos, não podemos brincar com as coisas de Deus, irmãos. Deus está de olho em tudo e tem muita coisa que não está agradando a Ele.
Não podemos brincar, nós não sabemos o dia de amanhã. Se morrer no pecado, não tem salvação, irmãos. Só tem salvação se a gente tiver arrependido verdadeiramente. Arrepender e confessar e não fazer mais. E dizer a verdade. Então o que acontece? Quando eu olhei para minha tia ali, aí eu não conheci mais ela. E ela falou: William, faz uma coisa. Vou te pedir uma coisa. Para de beber. Se você não conseguir parar de beber cerveja, pare de beber pelo menos essas bebidas quentes que você bebe. Porque eu bebia todo tipo de bebida quente, misturava tudo. Meu café da manhã muitas vezes era um copo cheio de parar tudo com Presidente que eu tomava. Não tomava café e muitas vezes ainda me drogava. Então minha tia fez esse pedido e eu saí desse hospital impactado, irmãos, com aquela cena. Olhava para o meu sobrinho e chorava o tempo todo. E aí eu comecei a entrar nessa cena de depressão, 10 em 10 minutos indo para o quarto ou para o banheiro chorar. Estava completamente arrasado, doendo. Tem um Salmos que diz, Salmo 119, versículo 67. Fala: antes de ser afligido, eu andava errado. Agora eu tenho guardado a sua palavra. Versículo 71 vai dizer: foi necessário eu ter sido afligido para que hoje eu guarde os seus estatutos. Deus, ele permite a aflição, a dor, para que a gente se arrependa e se entregue verdadeiramente para ele. Então minha tia estava nessa situação, aí chegou, minha tia morreu, minha tia faleceu. Ela morreu no sábado, o enterro dela foi no domingo, e quando eu fui no domingo no velório dela, o pastor Ezra começou a ser usado na minha vida. E ali ele estava louvando o hino da harpa, até a irmã falou, né, que antigamente nos velórios louvava os hinos da harpa, e é uma coisa muito forte, irmãos, isso é muito forte. Ele louvou o hino da harpa e ele louvou esse hino assim, ó: eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus, pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisa de Jesus. Aí eu falei: Senhor, eu preciso de Jesus. Eu estava totalmente aquebrantado, eu falei: eu preciso de Jesus. Quando foi de noite, teve uma ministração, a pregação da palavra. Essa pregação falou sobre a volta de Jesus, e foi quando eu entreguei minha vida para o Senhor naquela noite. Irmãos, quando eu entreguei minha vida para Jesus naquela noite, foi como se eu tivesse ido com um fardo de 2 toneladas nas minhas costas, diante daquele altar, porque eu ainda estava naquela dúvida: vou, não vou. Aí eu fui com aquele fardo de 2 toneladas nas minhas costas, irmão. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu fiz a confissão, eu falei: eu aceito Jesus como meu único, verdadeiro, suficiente, eterno Salvador. Eu quero que Jesus perdoe todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Quando eu falei isso, irmãos, eu já voltei diferente para o lugar que eu estava. Já não voltei a mesma coisa. É como se aquele fardo tivesse saído das minhas costas no dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Já fui trabalhar no outro dia diferente. Já fui trabalhar louvores. Já fui trabalhar me arrepiando todo. Aí depois eu fui querer saber, né, que arrepios é esse. Que arrepio é esse que a gente sente? As pessoas, é o Espírito Santo de Deus tocando em você. E chorando e se arrepiando. E aí, meus irmãos, começou a obra de Deus na minha vida. E tudo começou a acontecer muito rápido, a obra de Deus na minha vida. Rapidamente fui consagrado a obreiro. Rapidamente o pastor me colocou para cuidar do culto nos lares. Rapidamente se batizei. Aí quis regularizar minha situação, né? Nos casamos. E aí o que acontece, meus irmãos? Fomos batizados. Aí minha esposa ainda estava assim, né? Lá, meia cá, tinha dúvida. Mas no dia que eu fui ser batizado, aí o pastor perguntou para ela também: e você não quer ser batizada também não? Ela: mas não sei o que, nem aceitei Jesus ainda. Pastor, aceita agora e se batiza. Às vezes é criado tantas coisas, irmão, para as pessoas se batizarem, que as pessoas até desistem. Se nós olhar para a Bíblia, né? Filipe chegou lá no eunuco, e o eunuco perguntou: o que me impede de ser batizado? Olha lá a água lá. Você crê em Jesus? Creio. Foi lá e batizou. Irmãos, às vezes o homem inventa tantas coisas que as pessoas ficam até perdidas, sem saber: eu não posso, eu não mereço. Ninguém merece, irmãos. Nós somos batizados, né, para ter um tratamento do Senhor. Então minha esposa se batizou também. E aí, irmãos, Deus começou a fazer a obra nas nossas vidas. Desde o primeiro momento, Deus sempre usou essa família para fazer a obra dele, até os dias de hoje. Mas como eu falei, todos aqui ouviram a nossa história, mais ou menos, né, quando eu contei tudo. Todos ouviram a nossa história. História de brigas, histórias de destruição, histórias de lamaçal, história de sarjeta, história de destruição. Hoje em dia, nós estamos na presença de Deus. Hoje em dia, muitas vidas são ministradas através da nossa vida. Hoje em dia, muitas vidas são alcançadas através da nossa vida. Muitos olham para nós como família e falam: pastor, eu admiro vocês. Vocês são uma referência. Porque, irmãos, Deus não me deu um ministério sozinho.
Deus deu um ministério para minha esposa e para os meus filhos. Perfeitos nós não somos, mas Deus deu esse ministério para todos nós. E nós nos dedicamos muito. Então, irmãos, muitas vidas dependem da união dessa família. É aí que o diabo começa a trabalhar. Porque o diabo quer me lançar de novo na sarjeta. O diabo quer lançar ela de novo na sarjeta. O diabo quer nos envergonhar de novo. É claro que nós temos nossa responsabilidade, que quando nós deixamos brecha, ele entra e destrói tudo mesmo. A responsabilidade de fechar as brechas é nossa. A responsabilidade do diabo, o papel dele é esse mesmo, é tentar. Mas o nosso papel é fechar as brechas. Se deixarmos brechas, não podemos culpar só o inimigo. Mas o que o diabo quer é separar essa família. Porque ele sabe, separar essa família, eu não sei, só Deus é que sabe, mas o ministério pode também ruir. É a base. Meus filhos, todos com a mão no arado, com amor, com dedicação. Esse grupo de jovens, já pensou, irmãos? Jovens estão aqui louvando, está aquela bênção, um monte de jovens, quando vê que não sai tudo, fica só eles. Já pensou o que? Já pensou a tristeza que é isso, irmãos? Ele está com os amiguinhos deles, e quando vê que não tem mais ninguém. A gente vem para esse ensaio, muitas vezes os irmãos não sabem, mas a gente vem para esse ensaio, muitas vezes estava vindo com todo mundo, aí de uma hora para outra vem quase ninguém, vem sem ninguém. E a gente aqui perseverando. Abre essas portas, muitas vezes triste, querendo chorar, vê eles aqui errando, se esforçando. Às vezes a gente quer até chorar, porque fala, nossa, os amiguinhos deles estão sentindo falta. Porque eles sentem falta. E às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, e precisa de ajuda, precisa de socorro. Às vezes no nosso olhar, já expressa um pedido de socorro, não precisa nem falar. Então, o diabo ele quer destruir a nossa vida, quer que a gente volte a ser o que era antes. Quer que a gente seja envergonhado como nós éramos antes. Então nós temos a responsabilidade, nós como lideranças, irmãos, de nos lembrar de onde Deus nos tirou, de nos lembrar do que o diabo é capaz de fazer na vida daquele que dá brecha. Nós temos que nos lembrar disso. E nós temos, irmãos, que buscar uma verdadeira consagração, uma verdadeira vida com Deus, para que todas as vidas que já foram ministradas através da nossa vida continuem sendo abençoadas. Eu estava falando lá no rádio, no sábado, falando no rádio lá, ó, hoje que nós estamos na presença do Senhor, nós temos que renunciar a muitas coisas. Nós temos que renunciar à nossa própria vontade, nós temos que renunciar às nossas mágoas, nós temos que renunciar aos nossos ressentimentos, nós temos que renunciar ao nosso orgulho, à nossa soberba, nós temos que renunciar até mesmo à nossa reputação. Pastor William, o que vão falar de vocês? Pastor William, o que vão pensar de vocês? Eu também cheguei a pensar isso. Falei, Deus, o que vão pensar de nós? Se a gente não der um bom exemplo, o que vão pensar de nós? E Deus falou ao meu coração, meu filho, não se preocupe com o que as pessoas pensam. Se preocupe com o que eu penso a respeito de vocês. Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Então Deus, Ele quer isso. É arrependimento, é consagração, é vida com Deus. O nosso papel é buscar isso. E o papel da igreja é ajudar os pastores. Se a igreja pensa que não tem nada a ver com a vida do pastor, não tem responsabilidade de ajudar o pastor, buscar pelos pastores, irmãos, a igreja está errada. Porque isso é um mandamento bíblico. Que a Bíblia fala que a igreja tem que honrar os seus pastores, amar os seus pastores, porque é eles que velam pela sua alma. A Bíblia fala que a igreja tem que obedecer os seus pastores, para que os pastores façam a obra com alegria e não gemendo, porque se os pastores fizerem a obra gemendo, isso não é bom para a igreja. Então para minha esposa também não é fácil. Ela é uma dona de casa, ela trabalha fora também, ela limpa a igreja, ela ora na madrugada. Por quantas vidas ela não ora na madrugada? Ela estava fazendo algumas visitas também, que eu falei, ó, irmã, pera aí, vamos ter cuidado com essas visitas também. Que ela começou a fazer algumas visitas, começou a desmoronar tudo dentro de casa. A retaliação, os demônios que estão naquela casa, irmão, falar, vou tentar ir à sua casa lá agora. Então nós temos que estar muito revestidos, não pode ir de qualquer jeito. Não estou falando que não pode ir, mas tem que ir com muita consagração, jejum e oração. Porque os demônios que estão naquelas vidas, vêm tudo para cima da gente. Então imagine quantas vidas ela ora na madrugada. Imagine quantas vidas são alcançadas através da minha pregação, que está ali do outro lado. Pessoas que eu nem imagino que está assistindo, que está ouvindo, que vai ouvir depois. Testemunho de pessoas que foram curadas de depressão através das pregações. Uma pessoa que uma vez ligou para ela, a gente não sabe nem quem é, lá de Minas Gerais, ligou chorando, perguntando por que você não está fazendo mais as lives. Me ajudava tanto, chorando. Então imagine quantas vidas.
Agora, do mesmo jeito que essas vidas todas são alcançadas, todas as retaliações vêm para cima de nós. E se a igreja não orar por nós, irmãos, se a igreja não orar por nós, essas retaliações, meus irmãos, vão nos atingir em cheio. Então nós precisamos, primeiramente, colocar a nossa casa em ordem, cada vez mais. E nós precisamos, irmãos, muito, muito, muito de ajuda, de apoio da igreja, de compreensão. Nós não precisamos de julgamentos e nem de condenação, porque isso aí já tem o Satanás para fazer. Nós precisamos de apoio, de ajuda, e aí Deus ele vai mostrando, irmãos, vai direcionando. Tudo que estava errado, Ele vai colocando em ordem. Eu creio que é um novo tempo para essa igreja. Eu creio que é uma nova fase para essa igreja, irmãos. Nós vamos viver uma nova fase. Porque quando a gente leva um susto, quando a gente vê, porque às vezes está tudo bem, mas quando a gente vê que as coisas não é bem assim, aí nós vamos consertando tudo que está errado. E quanto mais nós vamos consertando, mais Deus vai fazendo nas nossas vidas. Então os irmãos ouviram meu testemunho, os irmãos sabem que nós não estamos aqui à toa, os irmãos sabem que nós não caímos de paraquedas nessa obra, e os irmãos sabem a importância que tem de orar pelas nossas vidas, e nós contamos com a oração da igreja. Amém, meus irmãos? Se Deus fez isso na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, Ele pode fazer isso na vida de cada um. Envergonhados serão aqueles, né, que a Bíblia fala que tentam te envergonhar. Amém, meus irmãos? Quem pode aplaudir o Senhor bem forte por esse testemunho? Porque esse testemunho, irmãos, não é para me exaltar. Esse testemunho não é para me exaltar. Eu conto ele poucas vezes. Esse testemunho é para exaltar o nome daquele que fez isso na minha vida, mesmo sendo tão falho, tão pecador, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos levantar um clamor também, irmãos, pelo irmão Wellington? Sim, Jéssica. Tá. Vamos também levantar um clamor para o nosso irmão Wellington, que está lá, né, está se recuperando. E se Deus quiser, irmãos, assim que ele estiver recuperado, ele já falou, vou estar lá adorando com toda a igreja, e eu creio que vai ser com muito mais unção ainda, e com testemunho para contar. Vamos orar ao Senhor, que a graça... Não. Meu Deus, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, meu Deus, nessa noite nós louvamos, bendizemos e exaltamos o seu nome, meu Pai. Nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, porque nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos ouviu, nos tirou de um poço de lama, meu Deus, e colocou um novo cântico nos nossos lábios, meu Pai. Muitos se alegrarão, como diz a palavra do Senhor, muitos verão, muitos testemunharão o que o Senhor é capaz de fazer na vida de todos aqueles que se achegam ao Senhor, que creem no Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê a unção do Espírito Santo, meu Pai, para que o diabo não tenha legalidade, Senhor, de fazer com que a gente volte para a lama, para que a gente volte para a miséria, para que a gente volte para o pecado, meu Deus. Que cada vez mais, Senhor, nós venhamos buscar uma vida consagrada, santificada na presença do Senhor, meu Deus. Nessa noite, meu Deus, quero aproveitar aqui que a igreja está orando, para apresentar a vida do nosso irmão Wellington, que está lá, meu Pai, naquele hospital. Meu Deus, é o Senhor que sabe de todas as coisas, é o Senhor que está trabalhando, é o Senhor que está tratando, é o Senhor que está usando ali os médicos, os equipamentos, tudo para a glória e para a honra do Senhor. Nós sabemos que o Senhor usa os médicos, nós sabemos que o Senhor usa os equipamentos, mas quem cura é o Senhor. Então hoje nós queremos ministrar a cura na vida do nosso irmão Wellington. Nós já cremos que ele já foi curado, meu Deus. Nós cremos que ele vai voltar aqui para contar o testemunho desse milagre, dessa bênção, e que o Senhor venha confortar, alegrar toda a família, que a família não venha perder a esperança. Meu Deus, nós cremos numa nova fase para esse ministério, nós cremos num novo tempo para esse ministério, meu Pai. Cremos que o Senhor vai levantar vidas para estar nos ajudando, Senhor, e toda oposição das trevas vai cair por terra para a glória e para a honra do seu nome, meu Deus. É o seu nome que é exaltado nessa noite, é o seu nome que nós louvamos, é o seu nome que nós agradecemos, e desde já, meu Pai, toda glória, honra e exaltação nós te damos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Que a graça do Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam... Irmãos, perdoe ter passado um pouquinho, mas foi preciso. A vitória é nossa, se Deus é por nós. Quarta-feira, estudo bíblico, hein, irmãos? Terça-feira, consagração, às 8 horas. Terça, consagração às 8, das 8 às... Quinta-feira também, consagração,
das 8 às 9, quarta-feira, estudo bíblico, sexta, culto de cura e libertação. Já dei as bênçãos, né? O que eu ia falar? Não, isso eu já falei. E não se esqueça, porque eu esqueci, ame a Deus, ame ao seu próximo. Por quê? E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor Jesus bem forte, porque Ele merece, irmãos.